Noite, pessoal. Jéssica, Thiago. Estamos aguardando o nosso convidado, o Maureen. Grande Vini. Esperando o Maureen chegar aqui para a gente começar a nossa live sobre cinesioterapia funcional na conduta fisioterapêutica. Vamos ver. Grande Maureen entrou. Grande mestre. Fala, tudo bem, cara? E aí? Como é que tá o som? Tá tudo bem aí, pessoal? Bem? Aqui tá ótimo. Perfeito. Cara, esse confinamento? Tudo bem? Bate, esse confinamento parcial, né? Porque eu não parei total. Tu conseguiu te isolar aí do mundo? Consegui, em certa parte, né? Continuo fazendo alguns atendimentos, Verdade. teleatendimentos, e tô fazendo alguns atendimentos de pós-operatório, que também não podia deixar o atendimento, esses caras que foram pós-operatório, não podia deixar de fazer o atendimento presencial, senão eu ia perder os pós-operatórios de PO de joelho e PO de ombro. Então eu tive que fazer o espaçamento de atendimento, mas consegui fazer um presencial, mas com um número reduzido de Reduzido. paciente e todos os cuidados. O fisioterapeuta mais famoso do estado, ó, logamos agora 20 pessoas conectadas para falar de Não, cinesioterapia funcional. não deixar o É pessoal se outro logar. padrão, né? É um Maureen, não é um fisioterapeuta, né? Não, deixar o pessoal se logar devagarinho aí, né? Tá todo É, mundo. gente. Como esse veículo de comunicação, né, tá enchendo, né, as pessoas não estão se comunicando, essa é a melhor maneira, né, por videoconferência, por lives, enfim, tá enchendo o nosso dia a dia, né, pelo menos as pessoas estão conseguindo se falar e se ver, né, é bacana a tecnologia ao nosso favor, né, nos ajudando. Para quem não sabia, Maureen, vou introduzir o nosso assunto. Estamos agora Bora, com 21, 22 pessoas conectadas. bora. Gabi chegando. Hum. A ideia nossa, Maureen, era fazer essas lives porque algumas pessoas estão atendendo. Ó, o Vini. Opa, tô E vendo essas pessoas, alunos, amigos, coisa boa, cara, ver tanta gente bacana. uma Ah, que honra. reunião em AD. E um pessoal tá atendendo e o outro sabe que a gente vai voltar para, se não uma realidade como a gente conhecia, mas nós vamos ter que voltar a atender presencialmente. E um Uhum. dos eixos centrais da fisioterapia é o movimento. A gente trabalha Tá. com eletroterapia, terapia manual ou Uhum. cinesioterapia, movimento. Sim, 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 sim. Salvo o melhor juízo, são as três principais vertentes. E esse convite era para que tu pudesse falar para nós o que Uhum. que tu pode dividir conosco da cinesioterapia Tá, funcional, se tu acha que dá para levar isso até no teleatendimento para quem tá. está recebendo Uhum. pedido em casa. É tanto Tá. vídeo, eu tô vendo tanta coisa aí nesse Uhum. Instagram. E Não, então eu queria tá. ouvir de quem sabe, né? Que é tu. Tá, bora lá. Bom, primeiro então, queria agradecer a presença de vocês aí, Edu, obrigado pela presença e pelo convite. Vamos falar um pouquinho então, primeiro sobre o teleatendimento, né? Antes, vamos conceituar um pouquinho essa parte meio chata, tá? O que que a Tá? OMS vem falando, o que que a EPTA vem falando, né? O que o COFIT nos regimentou, né? Sim. Para a gente ficar um pouquinho mais ligado sobre isso. A OMS nos diz, né, que a telesaúde, né, que a prestação de serviço é a trocar informações através da tecnologia. Ponto, tá? Tá. A gente pode avaliar, dar diagnóstico, dar tratamento, prevenção, é ok, né? E fazer o que a gente está fazendo aqui, né? A saúde à distância, né? O que a gente está fazendo aí, fóruns de pesquisa. A EPTA, que é a American Physical Therapy, né? Association, nos diz que a gente pode prestar serviços, né, Sim. com segurança ao nosso paciente, O tá? Ao pessoal nosso não para de te cliente. elogiar, Maureen. Cara, tu é o cara, né? A Gabi aqui, ó, a Fábio. Enfim, Fábio, aos nossos. da Unicinos não tive a oportunidade de Oh, ter aula com ela, mas ó, só ah, turma do não. forte. A Fábio desenvolve uma excelente professora e desenvolve um trabalho fenômeno, né? Eu conheço ela muito bem. Um beijo para todos que estão entrando aí. Tive que interromper Isso. porque é um fenômeno, é um Não, fenômeno. não, bora. Vai lá. Então o que que a IPTA vem nos falando? Realmente, elas vêm nos dando diretrizes para ter tomadas de direcionamento para os nossos pacientes, clientes, enfim, vídeo por vídeo, enfim. Cara, então o que que eu vejo?
que a OMS e a APTA, que são o órgão mundial da saúde, e a APTA, que é da fisioterapia, eles falam a mesma coisa. Então, na verdade, é assim, né, Edu? Eu acho que é um manejo à distância, né, que de forma tanto aguda, crônica ou subaguda, para a gente nos auxiliando a ter um melhor entendimento das enfermidades que possam estar ocorrendo, tá? Em tempo real ou não, isso depende, tá? Então, é o que eu acredito, através da tecnologia, ponto. O que o COFITO, que é o nosso regimento máximo, era contra isso, né? Isso até pouco atrás, mas em função da Covid, né? Que a gente não está levando uma resolução, né? uma resolução, ela é provisória, a gente não... 516, se não me engano, 516, 2020. Perfeito. Ela seguiu, se a gente vai ler rapidamente, né? E eu estou seguindo o que um grande amigo e colega, Gustavo Portela, nos passa, e ele é um cara que vai fazer uma live daqui 1 hora sobre isso também, né? Então as pessoas estão interessadas em falar sobre isso. Ele também segue a IPTA, a OMS, o COFITO também fala a mesma coisa, mantendo esse padrão e, claro, sempre, né? Mantendo os três regimentos máximos, que é as normas de confiabilidade, privacidade e sigilo profissional. Ponto. E atendendo os pacientes de forma segura. Bom, para atender isso, e aí a gente cai na cinesioterapia. Então eu quis fazer essa introdução para a gente ter uma ideia de que, bom, se movimentar. E aí agora vamos falar sobre cinésio, né? Sobre movimento, né? E aí a gente tem fala em movimento e fala em dor, tu viu que a Karen chegou aí, a Karen está conosco já mandou um oi para nós. Talvez que ela fale sobre dor conosco. Cara, talvez uma das maiores referências do sul do estado para falar sobre dor. Então, eu acho que se ela nos trazer perguntas sobre dor, ela é uma das maiores referências do estado e do sul do país. Do Brasil, ela está entre os maiores, mas do sul, certamente. Sim. Ninguém sabe mais do que ela do sul, tá? Eu posso falar como um grande fã. Bom, bora lá. Eu vejo a galera entrar e eu quero bastante perguntas, eu acho que é uma troca, eu acho bacana. Bom, gente, falar em dor, já que a Karen entrou direto. Já está falado, o Mandetta falou, né, sobre se movimentar, né? Esse negócio de lockdown, de ficar trancado em casa em função do Covid, já mudou um pouquinho. Acho que as pessoas têm que se movimentar de forma organizada, não em grupo, sair, né, fazer sua atividade física para melhorar mentalmente e corporalmente, porque a falta de movimento gera dor, porque uma das melhores intervenções para evitar dor crônica, evitar uso de medicamento excessivo é movimento. Ponto. Tá? E já é provado que o movimento diminui o controle de dor. Então a gente tem que se movimentar. Só que, às vezes, não tem como. Então, como se movimentar? Então, vamos falar um pouquinho de movimento, tá? Então, eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, porque é o que eu gosto de falar sobre movimento e cinésio, né? Falar sobre cinésio movimental, cinésio funcional para fisioterapeutas, né? Sim. É quase chover no molhado, né? Porque todo movimento tem que ter funcionalidade, né? Só que passar movimento funcional para pessoas que talvez precisem de um acompanhamento mais presencial se torna um pouco difícil, porque tu tem que fazer correções, né, in loco. É diferente de eu passar, por exemplo, e eu faço isso há muito tempo, e eu posso contar inúmeras histórias aqui pro pessoal, eu faço isso há muito tempo, mas para atleta. O atleta está lá no Japão, eu consigo passar movimento para ele e ficar vendo como é que ele está fazendo. Porque atletas conhecem o seu próprio corpo, são pessoas coordenadas, com um bom controle motor, uma boa consciência corporal, né? Então eu já fiz isso há muitos anos atrás, lá em 2009, 2007, 2010, 2012. Atletas que foram para a Rússia, para a Itália, para a China, né? Então era muito fácil falar isso, porque os atletas estavam com um atendimento de fisioterapia fora do país, que não era o mesmo do Brasil, com a sua excelência, que era o Brasil, que é o Brasil, né, em termos de fisioterapia. Então eles, Maureen, eu estou fazendo assim, me ajuda. Será que está certo? Será que não está? Eu confio na fisioterapia do Brasil, na tua fisioterapia. Então eu já fazia isso há muito tempo.
Então, na Uhum. verdade, eu fazia uma supervisão, tá? Nesse sentido. Ah, cara, então assim, é fácil. Agora, eu acredito que tu fazer isso com pessoas que tu precisa corrigir o pé, o joelho, o quadril, a coluna, é um pouco mais difícil. Então, passar exercício para pessoas que não têm uma consciência, e eu chamo isso de controle motor, já é um pouquinho mais complicado. O fazer, executar. Mas dá para fazer. Mas exige uma acuidade, né? Um olhar um pouquinho mais, uma atenção maior de quem está solicitando isso, né? O Então, tu fisioterapeuta tem um olhar um acredita, pouquinho. Maureen? Tu acredita, então, que é provável que mesmo com os avanços, com a aceitação temporal do teleatendimento, não tende a ser algo que fique, porque para movimento, tu acha Não, que fora o atleta não, que tu falou que sem tem dúvida, mais sem controle, dúvida, não é algo viável? sem dúvida. Eu acho que não vai substituir, nunca vai substituir a presença do fisioterapeuta em loco, vendo, ajeitando, colocando a mão, vendo e organizando, né? Eu acho que não. Eu acho que neste momento, sim, né? Porque a gente não pode estar em contato com a grande maioria dos nossos pacientes. Não vai. Sim. Mas é uma maneira de fazer uma troca, né? Das pessoas conversar com pessoas que conhecem, com o teu fisioterapeuta. Eu acho que até é uma terapia mental, tá? Entra junto, tu conversar com o teu fisioterapeuta, tu ver como é que está se movimentando, né? Então, eu O posso acolhimento. trazer. Perfeito, Edu. Um acolhimento, tu mostrar como ele está se sentindo, né? Como se ele está executando certo, e tu não tem como tu dar todas as correções, mas, cara, tu consegue A trazer Karen alguma foi coisa. contigo ali, ó, que não vai substituir. Não tem como, tá? Não tem como. Mas, claro, eu acredito, sim, que neste momento vai ajudar. Então, assim, eu não tenho a pretensão, né, de uma live falar sobre, dar uma aula sobre cinese funcional. Mas, lá, eu vejo que para a gente Mas eu pensar em adoraria. Edu, mas para pensar, cara, em cinesioterapia funcional, eu vou ficar em quatro pilares, tá? Quando Tá. tu pensar em passar algum tipo de exercício para o teu paciente, seja de qualquer idade, principalmente nos mais idosos, tá? Vou pensar em quatro pilares, tá? E eu vou partir dos exercícios que é o SAGE, tá? O princípio do SAGE, que é o princípio das demandas impostas, tá? Das adaptações específicas, né? Das demandas impostas, tá? Isso é o princípio do SAGE. Eles ficam em quatro vertentes. É core, é mobilidade, controle motor e força ou resistência. Todo e qualquer movimento tem que ter esses quatro pilares: core, mobilidade, controle motor, força e resistência. Bom, vamos destrinchar um pouquinho. Quem é do Co- Pilates co- vive muito core, centros de força, mas pode explicar para quem não é do jogo? claro, com certeza. E Core, tem umas acho que todo. perguntas, Maureen, muito para ti aí. Eu vou pedir para ti dando uma olhada, que tu que é a nossa mente hoje. Tá, vamos lá. Como quantificar esse movimento à distância? Boa. E grande Gilney, grande Gil Pimentel. Tem só gente, olha, cara, de nível altíssimo aqui, cara. Não, olha, vou te dizer, mas é Já melhor o viu Gil. Alexandre Simões aí, tá? O pessoal tá todo, tu tá... Não, tá Não, louco, a tá tua louco. banca é Não, de peso. A tua banca não, do tá Insta louco, é de cara? peso, meu amigo. Não, tá louco. Não dá pra mim ir pra ali e eles virem pra cá, é melhor, né, cara? Bom, vamos lá. Edu, se eu passar alguma pergunta, cara, tu dá uma anotada pra mim aí, cara, porque eu vou me envolvendo aqui e talvez não Vou enxergue sim. tudo aí, tá? Tá. Bom, bora lá, depois eu volto. E tô Ah, fazendo isso, ó. tá, Gil Pimentel, já fala aí. Baratinha, meu grande amigo. Sandy, pô, tá louco, só gente de nível mesmo. Tá, vamos lá, depois eu faço meus agradecimentos. Bom, pensando em core, tá? Uma delas era o core. O que é o core do movimento? Tá, bora lá. Core, estabilização, estabilidade, pensando em músculos profundos, alinhamento corporal. Então, para qualquer exercício onde tu tem que ter controle, músculos profundos, né? Respiração, alinhamento corporal, né? Centro, da onde sai toda a energia.
tá? Eu falo isso em... é a capacidade de tu executar o movimento sem restrição. E eu falo, quando eu falo isso em artrocinemática, articulação, pequenas e grandes movimentos sem nenhuma restrição, articular. E quando eu falo em flexibilidade, músculo, ou seja, tu fazer qualquer tipo de movimento, de pequena ou grande amplitude, sem ter restrição articular, né? Ou de flexibilidade sem ter restrições tecido, músculo. Força e resistência, e aí que eu acho um grande problema da gente como classe fisioterapeuta, que é o seguinte, é a gente fazer a exigência corporal levando a um limite, a uma tensão muscular, por exemplo, um agachamento, né? E saber quantificar isso. E isso é controle de carga. E aí é um grande problema para que no nosso dia a dia, no nosso escopo, a gente não aprendeu a quantificar a carga. Fazer um controle de carga. Número de repetições, velocidade, força, né? Fazer isso no nosso dia a dia. O que o profissional de educação física faz isso com excelência, nós, durante a nossa formação, a gente fez muito pouco. Opa, o Edu saiu. Isso aí não. Eu só voltou. botei para o pessoal que está entrando agora. Mas não Entendeu o que está ficou bom, né? acontecendo. Ficou muito à frente. Não, toca a ficha aí. Então, assim, a gente não sabe quantificar a carga. Então, a importância do entendimento. Então, é fundamental a gente entender, realmente, controlar, saber controle de carga. E aí é saber controle de força, controle, velocidade, repetição, como tu quantifica isso, como é que faz uma carga máxima, como é que tu coloca 80%, 70%, 60% da carga máxima, quais são os mecanismos que tu faz isso, como tu faz isso, como é que tu impõe uma carga, quando é que tu aumenta a carga no teu dia a dia. Então a gente tem que saber fazer isso. Mas, para tu trabalhar força para o teu paciente em casa, no mínimo ele tem que conseguir sustentar o peso do seu próprio corpo. Então vamos lá. Core, que seria uma coisa, o controle, um alinhamento corporal, músculos profundos do abdômen. Mobilidade, pequena amplitude ou grande amplitude, sem ter grandes restrições articulares ou musculares. Isso é artrocinemática. Força ou resistência, que no mínimo ele tem uma exigência de tensão muscular, ou que ele consiga sustentar o peso do seu próprio corpo para fazer qualquer tipo de movimento em casa. E a coisa que eu mais gosto de falar, que é controle motor. Controle motor que talvez é a habilidade, é nível de sistema nervoso central, é a habilidade, é a percepção do movimento, é o propriocepção, né? É o senso de posicionamento articular, é o senso, é a resposta reflexa. Isso aqui é uma resposta à Flávia ali, que pediu bem esse título que a gente falou, Maureen. Então, eu estou colocando para quem está entrando agora, ver que nós estamos falando de cinesioterapia funcional e as tuas orientações que tu está explicando, os desafios no teleatendimento. É a pergunta Perfeito. da Flávia. Tá. Então, o senso de movimento, os sensos de posicionamento articular. Na verdade, eu chamo controle motor, é o planejamento motor, é o executar, é a consciência corporal. Se tu conseguir passar o exercício para o teu paciente à distância, onde tem esse princípio do SAGE, que é das demandas impostas, princípio adaptativo das demandas impostas, onde tenha movimentos simples, mas que tenha um core, onde tenha tensão muscular, amplitude de movimento e controle, o planejar, o executar isso de forma eficiente, isso é funcionalidade. Então eu não preciso ter uma academia. Se eu tiver um tapetinho, um saquinho de um litro um galão de 1 litro, onde eu consiga carregar um peso livre. Peso livre ou peso corporal, onde eu consiga colocar esses 4 elementos, core, força, mobilidade, e consiga fazer isso de forma consciente, planejada e com um bom senso posicional, um senso de movimento, que é controle motor, eu estou fazendo uma boa cinese funcional e eu jogo isso lá para cima. E aí a Karen que está aí nos assistindo vai dizer, isso vai evitar dor, isso vai diminuir as dores crônicas, isso vai diminuir o número de utilização de remédios, vai tirar a pessoa da inércia, vai diminuir as degenerações hipocinéticas, ou seja, isso é cinese funcional.
Então, nós estamos assim, falando sobre teleatendimento, nós estamos Sim, falando sobre passar movimento para os nossos pacientes que estão em casa, e sim, também, ao mesmo tempo, nós estamos verificando a importância do fisioterapeuta passar esse tipo de informações para os nossos clientes ou pacientes de forma precisa, de forma organizada, de forma contundente, né? Não é simplesmente, vai e faz aí, e tu ficar olhando. Acho que é mais do que isso, né? Não é simplesmente passar um exercício. O exercício ele tem que ter finalidade, né? A sim. sessão ela tem que ter uma organização, que nem a tua sessão presencial, né? Ela só não tem a intimidade, ela é intimista como presencial, mas ela tem que ter um olhar um pouquinho mais crítico. Então, essa é a minha ideia de cinese funcional à distância, se é que dá para fazer, né? Sabe que hoje eu estava falando, agora há pouco, acho que já era às 6 da tarde, com o professor Nelson Serrão, lá da Opa, Unipampa, de fenômeno, lá na Uruguaiana. Unipampa, grande figura. Isso. Porque uma das ações que nós estamos fazendo aqui no Golden, até era para lançar hoje, vai ser só amanhã, são alguns cursos gratuitos que nós aproveitamos esse momento sem aula presencial e gravamos já temos 3 prontos, 2 em gravação, um deles até nós estávamos falando novo com a Karen sobre dor, e um Uhum, a gente quer disponibilizar até gratuito, e uhum. falávamos de game terapia, que não deixa de ser movimento, né? Muito, Terapia. muito. E Uhum, ver que eu tinha, mesmo como fisioterapeuta, falando sobre game terapia, professor Nelson, mas nós podemos fazer isso à distância, porque uhum. gravaremos os atendimentos, conseguimos usar o Zoom, que é um programa que joga a tela como se fosse apresentação. Ele não, Eduardo, você não consegue ensinar game terapia à distância. Uhum. Então, ver com cada profissional que nós falamos, aparece ainda o que parece fácil não é, né? O não ter o contato, não ter o toque, não sentir, não ver a precisão, o controle, a Perfeito. respiração da pessoa. Uhum. Já, mesmo a tecnologia parece difícil à distância. Sim. Olha lá, vou voltar um pouquinho nas perguntas lá. A Karen, como o telemonitoramento funciona bem? Sim, a Karen vem fazendo telemonitoramento muito bem, né? E a Karen trabalha com dor, né? Então as pessoas começam. Imagina tu ter que tentar um entendimento de dor por conferência. Então o planejamento é maior ainda, né? Então é Contração bacana. muscular, tá tendo ou não tá tendo ativação muscular onde eu quero, eu não posso tocar? Então, bacana. Professor Gil Pimentel, esse é o fenômeno. Como quantificar esse movimento à distância? Gil, é difícil de quantificar o movimento. Eu acho que tu pode pedir para o teu paciente quantificar como é que está a exigência desse movimento. E eu acho que aquela tabelinha de Borg ajuda bastante da exigência, como é que ele está se sentindo, né? O cansaço, né? Tentar visualmente sentir se ele está executando de uma forma moderadamente perfeita, como tu acredita que seja, né? Porque tu não vai conseguir corrigir tudo visualmente. E um cuidado para a gente conseguir a mudança de carga progressiva, a progressividade de carga, ela tem que ser um pouco mais lenta do que em loco, né? Porque se tu começar a progredir carga sem ter a percepção visual e em loco, tu pode errar e falhar. E aí Aí vem a live da dor com a aí cara. a carga progressiva errada, Aí vem a live nem da que dor. tu errar uma carga, 1 quilo, 2 quilos, mesmo que seja pouca carga de forma errada, tu vai lesionar. Então, assim, é um pouco mais difícil, sim. Eu acho que esse seria uma pergunta de US$ 1 milhão, né, Gil Pimentel? Como quantificar isso? Eu acho que é mais percepção, escala de Borg, né? Eu acho que é mais é, é mais realmente qualitativo, tá? É Nós um pouco temos, mais Maureen, difícil, mais uns 10, 15 minutos ainda para falar sobre tá? cinesioterapia, falar sobre movimento. Uhum. Estamos agora com 46 colegas logados. Olha, Vale lembrar do Insta, quem quiser convidar algum colega aí, que assim como nós tá. somos fãs do Maureen, Ó, dá para olha, clicar ali embaixo no aviãozinho ó, e ó, compartilhar com os colegas, convidar tá. algum Ah, colega, colegas de aqui tá, pós. entrou o grande amigo meu aí, amigaço, Felipe Abdala, presidente da sociedade SONAF. Agora Sim, às 19 horas vai ter um às 20 horas.
Desculpa, às 20 horas vai ter uma aula top do Gustavo Portela sobre teleatendimento, tá? Também, que é o nosso amigo aqui do Sul. Obrigado, Abdala, tu é a referência da fisioterapia no Brasil, com certeza. Obrigado aí. Fabrício Fabrício Duarte, Duarte chegando aí, uma grande grande, fera, né? mamo demais, né? Perfeito, tá? Ó, Labagol, grande Labarte, um atleta, né? Eu vou falar um pouquinho então da minha experiência. Posso contar um pouquinho das minhas experiências aí, um pouquinho? Ou tu quer que eu fale um pouquinho mais sobre cinésio? Vai lá. Eu acho que relacionado, nesse Hum, momento, o grande desafio que a gente está tendo, eu tenho visto também até nos grupos de WhatsApp relacionados ao nosso conselho, pessoal muito em dúvida, ainda é bem esse tópico assim, da cinese funcional, posso ou não posso atender, posso hum. avaliar ou não posso avaliar, vai funcionar ou não vai, por isso que eu O até te quê? convidei nesse momento, Hum, nesse foco, assim, e era para ver isso, tu já nos trouxe muito o conhecimento de, olha pessoal, talvez dê, mas o evoluir vai ser mais difícil. O fazer o sim. teleatendimento durar muito tempo vai ser mais difícil. Eu, O... eu te confesso que o teleatendimento, nesse momento, é circunstancial, tá, cara? Eu acho que as coisas, a tecnologia tem nos ajudado, né? Eu acho que a tecnologia vai ajudar o diagnóstico fisioterapeuta a melhorar a sua acurácia, ponto, tá? Isso é certo. A Sim, tecnologia não adianta só o olho, o olho da fisioterapia vem nos ajudando bastante, né? Vem a expertise do fisioterapeuta, ela é indescritível. Horas de rodagem, né? O diabo sim. só é diabo porque é velho, né? Então, assim, o fisioterapeuta mais experiente, a expertise vem nos ajudar. Mas a tecnologia vem a melhorar a acurácia na avaliação. Ponto. Tá? Só que, Posso assim, te a perguntar, tecnologia. Maurinho? Hum. Por favor, continua, continua. Não, mas a tecnologia, neste momento, vai nos ajudar a melhorar a acurácia do resultado. Ponto. Só que nesse momento a tecnologia é só para a gente dar esse à distância, tá? Para os pacientes. No meu caso, eu estou com um paciente em um PO de ombro, de manguito, deixar ele em casa, porque senão ele vai, se eu não der alguma orientação, ele vai perder essa cirurgia, vai ficar com cirurgia dele. Então eu preciso dar informações, né? Só que eu não vai ter minha mão para mobilizar uma escápula, uma liberação biofacial, entrar com uma eletrotermofototerapia. Ele não vai estar com exercícios funcionais. Então, assim, de uma maneira geral, cara, de momento, a cinésio vai ser excelente, porque tu vai ter o lado da prestação de um serviço para minimizar problemas para outros, essa resposta toda. Mas o que o Mandetta fala, até que a gente saiba que vai ser o Mandetta, não sabemos ainda, tá? Mas nada político. Mas o que a OMS Por fala é enquanto é. que o que a OMS fala assim, vamos se movimentar. O COFITO nos fala, a PTA fala, tá aí, a tecnologia está para nos ajudar, então vamos nos ajudar. Então vamos fazer exercício. E eu, como fisioterapeuta e acreditando que o movimento, acima de que é a nossa ferramenta principal, bora, vamos se movimentar. Entendeu, cara? Vamos fazer o que a gente tem de melhor. É fazer um movimento, mas não é só um movimento, é um movimento com propriedade funcional. E eu acredito, Maureen acredita que movimento funcional é aquele que tem essas três, que tem core, que tem que ter mobilidade, que tem que ter força e que tem que ter controle motor. Se não é movimento sim. Eu gosto de movimentos que trazem uma resposta com uma execução, de fino trato. Sim. Maurinho, Matheus, Fernando, Camilo, Marcelo, esse Maureen é demais, hein? Tchê, para a gente finalizar, eu queria dar uma última questão que eu queria, se tu não te importar, eu dividir contigo, te perguntar, Não. assim, uma opinião pessoal. Ô, cara, eu só sei. Tem Nós, uma hora. Não sei se. Tem uma hora de lives. Eu, por mim, depois que o Instagram nos derruba. Mas é uma hora. É por ti. tá falhando um pouco a tua conexão para mim. Eu não sei como é que tá para o Tá. pessoal aí. Não. Para mim tá falhando um pouquinho a Tá. transmissão. Tu tá sentindo Tá. esse delay aí? Não, pra mim tá bom. Ou a tua mente roda muito rápido, o Instagram não tá resistindo?
Culpa dessa tua mente que roda muito rápida, nem a internet tá. Vai lá, diz aí. Maurinho, a gente já sabe, e tá vendo, cada semana parece que passa, nós estamos vendo que o nosso mercado e todos os outros, assim, todos os outros serviços, todos os outros. Ó, o Flávio comentou aqui também, ó, que tá falhando um pouco, falhando o Maurinho, Lucas. Então, Tá, o Wi-Fi acho que tá dando uma oscilada. tá, melhorou? Eu vejo que o mercado vai mudar um pouco, né? Vamos ver. Tá travando, Maurinho, hoje, Pimentel. Não sei se tem acesso mais próximo a algum modem aí que a Vamos gente ver. consiga. Melhorou? Ainda não, tá atualizando. Agora melhorou. Melhorou. Bora. Aí, ó, o Fabrício Duarte, mente brilhante. Cada vez mais, né? Parceiro, Cada vez a mente brilha mais. vai lá, São Fê. teus amigos, cara. Esses são teus Vai lá. amigos, ó. Tu falou uma coisa ali que realmente relacionado ali a Gabi, isso aqui é coisa do Pilates que ela tá falhando ali. Sem Respiração é a dúvida, base do negócio, sem dúvida, faz do Gabi. Pilates. Os profissionais mais antigos já passaram por mais situações. Determinante. Qualquer experiência de vida. Na nossa vida, tudo que nós já vivemos, mais um do Cora ali, o Camilo, essa galera é tudo do Pilates, Maurinho. Bora? A gente já viveu algumas coisas. Tu tá percebendo que esse afastamento não vai ser só o tempo do isolamento social. O retorno, pelo menos está sendo a minha percepção, ela vai ser lenta, vai ser gradual. Tu tem alguma dica que tu possa... Paty Santana, querida, minha paraninfa. Pô, minha Tem colega de alguma trabalho dica por muito tempo. Fenômeno também. Vai. Minha paraninfa, minha mestra. Vai. Tem alguma dica Uhum. que tu possa nos dar para um fisioterapeuta de como que ele vai ter que se reposicionar? Porque a tendência é que os próprios, quem trabalha com cinésio, digamos, a domicílio, eu acho que vai ter um tempo ali até que você consiga retomar as atividades, porque esse isolamento com idosos, ele tende a ser um pouco mais longo do que com jovens, crianças e adultos. Então, isso tende a mexer muito o nosso mercado. E as pessoas que escolheram essa profissão, como eu e tu, e vivem, oi Carla, Mari, vivem disso, vão ter que se adaptar a um novo cenário. Tem algo que tu acha que tu possa contribuir conosco pelo que tu viveu, de como que nós vamos ter que nos portar para sair de um momento tão difícil como esse, enquanto fisioterapeutas? Bah, cara, Edu, uma boa pergunta, porque assim, essa experiência, acho que é nova para todo mundo, né? De ficar assim, eu tô a primeira vez que eu tô pensando nisso, assim, seguramente, todo fisioterapeuta, independente se trabalha, se é profissional liberal ou não, né? Eu acho que, principalmente os profissionais liberais, eles estão, nós vamos ter uma segunda onda, né? Porque depois que passar isso, É dessa que eu digo, é o que vem depois. as pessoas vão estar voltando de uma crise econômica. E Sim. nós vamos ser a primeira a sofrer isso, né? Eu acho que a gente vai ter que vamos ter que se readaptar a uma nova realidade, que é a realidade econômica, que a gente vai ter que passar. Mas em contrapartida, eu acho que o profissional da fisioterapia ele vai ter uma valorização porque as pessoas vão ver eu acho que todos os profissionais da área da saúde vão ter uma grande valorização. Ao mesmo tempo que eles não vão ser valorizados economicamente, acho, pelo que o país vai passar por um problema econômico, mas eles vão ter As pessoas valorização, terão dificuldade, né? vão ter uma valorização profissional por fato de a gente, da área da saúde estar indo para o front. E nós, os fisioterapeutas, estão indo para o front, né? Eu vejo as pessoas falar na área médica, os médicos, mas quem está indo no front do atendimento hoje, do Covid, não são só os médicos, né? Quem estão fazendo os atendimentos do front mesmo, do último estágio, são fisioterapeutas, né? Que estão indo fazer, né? Então, para nós, fisioterapeutas que trabalham na área da traumatortopedia, cara, eu acho que a gente vai ter que também ser persistentes, no sentido de atender ser pacienciosos. Eu acho que a gente eu acho resilientes. Eu acho que Resiliência. seria, eu acho A que Camila essa está concordando contigo. eu acho que é a verdade, a resiliência. Vamos ter que rever não só valores econômicos, isso eu não vou falar, né? Mas isso cada um vai ver sua realidade, né? Mas rever
a maneira de atendimento, de encarar essa situação que é nova para todo mundo, né? O que eu vejo, sim, é que colegas, referências na área que eu tenho, né? Muitos que estão aqui passeando e permeando aqui para nossa live, eles também eles também estão ansiosos para voltar a trabalhar, e estão estudando muito, né? E estão drenando essa ansiedade para o estudo. Então eles vão vir para o mercado com uma sede para mostrar esse trabalho, essa aptidão pelo que aprenderam, pelo que estão vendo, né? Então isso vai vir, isso vai acontecer. Vai Então, acender cara, uma chama aí do pessoal se valorizar ainda mais e buscar ainda mais, tu acredita? eu só não sei se vai ter essa resposta econômica compatível a essa chama, mas que a gente vai para o front com mais tesão, desculpe a palavra, mas vai para o front com Sabe mais que no tesão. Golden aqui, mesmo no momento que está tudo parado, por exemplo, nós não conseguimos levar os cursos, nós conversamos, eu e tu pessoalmente, né? Tu tinha uma turma Pelotas, outra Passo Fundo, mas ainda parado, quando nós conversamos com os colegas, eu imaginava que eu ia ter no ensino uma segunda leva, que seria um desistência. O pessoal dizia, não é hora de eu estudar, é hora de eu cancelar e segurar. Mas tu acredita que não? Todos queremos saber quando que a gente acredita que vai voltar, quando que nós possivelmente vamos estar prontos de novo, quando que levaremos o Maureen de novo. Então, isso é um pouco do que tu falou, o pessoal tá atento pro que vem depois, né? Não pode pensar só no agora. Bate, é estimulante te ouvir, saber que tu também pensa assim. O Gi Pimentel ali comenta, economicamente não, talvez realmente é o que tu falou. Tem pessoas que um pouco mais não sofrerão tanto impacto dependendo do setor que atuam, mas muitos Pro sofrerão Gil não muito. precisa. O Gil é um dos fisioterapeutas mais ricos que eu conheço, ele não precisa muito. Ele pode ficar parado 3 vidas que tá tudo bem. Com Uns 3 certeza. meses dá problema, ele dá umas 3 vidas. Ele tá tranquilo demais. Você é um gênio, cara. Show, não conheço ainda. Isso aí é um fenômeno. Ó, O cara. a Carla perguntou da capacitação no Ministério da Saúde. Se Isso aí cria uma situação também, né, de desespero, né, o pessoal, né, os caras me perguntaram, Maureen, tu vai te capacitar? Eu falei, olha, eu não pretendo, se tiver que ir para o front, vou, mas eu sou do tempo de fazer selo e coluna d'água, né, então eu vou matar alguém, né, diferente da minha esposa que tá no front de atendimento, que é professora da Federal e dá intensivismo, ela tem que ir pro front, né? Sabe Eu que eu não. fiz esse comentário, Maureen, e fiz esse comentário não só nesse sentido, até num grupo também de fisioterapia aqui do CREFIT Porto Alegre. Essa imposição, ela é muito... Se pensar a palavra imposição, que seria mais ampla, sim, ela é difícil porque a pessoa também tem que se sentir segura, ela também tem elementos, outros, a capacitação, anseios pessoais, isso é muito, muito peculiar, né? Mas hoje eu falei com o Christian Coronel, um fisioterapeuta da área respiratória. Conversei com ele. Esse é gênio, cara. Falei com ele hoje de manhã porque eu pedi para ele, Christian, como é que tu tá achando que tá essa função respiratória? Porque eu, Eduardo, sempre fui do Pilates, fui da fisioterapia do trabalho, meu mestrado acabou lá na engenharia de produção. Se eu tivesse que atender alguém na área respiratória, eu não domino. Eu tenho que te dizer, é melhor eu dizer, eu não domino. Eu disse, deve ter vários, assim, como tu falou, da Traumato, do esporte. Eu disse, Christian, tu gravaria um curso para nós, que fosse 3, 4 vídeos aí de meia hora, um material, e para a gente disponibilizar para os colegas. Sabe o que ele me disse? Eu gravo porque eu fiz o curso do Ministério da Saúde, que foi a pergunta da Carla, que foi para vários profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, TOs, e não responde muito de como nós atenderemos. Ele só responde de como que são medidas protetivas, uso de EPIs, uso de higienização. Concordo com o Fabrício, conversando com o Christian, assim, é bem dessa área. E eu disse, cara, tu gravaria, porque o Golden sempre foi da área mais traumato, esporte, cursos bem para essa área. E eu disse, poxa, o nosso pessoal que tiver que atender alguns profissionais na área da respiratória não estarão prontos. Ele, cara, eu gravo porque eu fiz o curso do Ministério da Saúde e com ele eu garanto que os nossos colegas não estarão só com ele, assim, com um leque grande de possibilidades.
Já responde a Mas, Carla isso. claro, mas assim como o Christian Coronel é talvez uma das maiores referências da ventilação mecânica, e assim como o Fabrício é uma das maiores referências aí que eu tenho, A esses Paty falou na caras. Lu, não sei qual Lu, Paty. Paty Santana, a professora da Unicis, falou na Lu, não sei qual das Lu que ela tá indicando. A minha esposa, Ah, tua Luciano da esposa! a Ludo Claro. Canali. Uhum. Eu Então, achei que assim, tinha como alguém da Unicinos lá. não, o Christian Coronel, talvez Luciano. uma das maiores referências é, da ventilação mecânica e da reabilitação cardíaca. Esse cara, ele é um cara na frente, então ele poderia dar uma aula para qualquer um, que eu não vejo respiratório há 20 anos, e ele me faz entender e mexer em ventilador, Ele vai gravar né? conosco um curso para ser gratuito. Não, é fenômeno. E aqui eu vi o Fabrício Duarte é outro também, né, cara? Que ele, se o cara não entende nada de pisada, de pé, de marcha ou de empreendedorismo, qualquer coisa que tu perguntar para ele, aí ele vai dar uma aula também. Mas eu não sei Então, onde é que o Fabrício Duarte, qual é a caverna que ele se esconde, porque lá no centro, ali no Golden, ele nunca apareceu. cara, acontece que ele é um cara que ele é outro que não precisa trabalhar mais muito também. Eu acho que a Anneli aparece aqui, dá um oi, oi, pessoal, tudo bem? E São volta. pessoas que não, que o Covid não faz diferença para ele, entendeu? Não, não vai chegar neles, né? Não, claro que não. Pô, Maurinho. Ô, Brincadeiras à parte, brigadão, tio, por brincadeira. É só disponibilizar teu para tempo para nós. quebrar um pouquinho. Ô, cara, só queria contar Quebrar um pouquinho umas ele. duas histórias. Eu fico aberto aí pra galera fazer perguntas, só queria contar umas duas historinhas aí. Ó, ele tá lá, É, rindo da vida. Ele disse, eu tô eu aqui queria para contar umas, brincar. eu queria contar umas duas histórias, uma antiga e uma mais atual, né? Uma antiga, como vocês sabem, a minha vida toda eu trabalhei no futebol, né? Que é talvez a minha expertise no esporte foi essa, tá? Um atleta em 2010, mais ou menos, foi para o Japão e lá no Japão ele fez uma fratura avulsão da tuberosidade anterior da tíbia. E lá no Japão a técnica é outra, né? Então lá eles faziam só ultrassom e botavam ele a pedalar. Então ele não sabia como melhorar. Então ali em 2010 eu já fazia esse tipo de telemonitoramento, né? Então ele me perguntava, Mauro, se eu comprar um ultrassom, tu me diz qual a dosagem? Mauro, se eu comprar um laser, tu me diz qual a dosagem? Então ele começou a montar uma clínica, ele começou a montar uma academia, e eu comecei a fazer todo um atendimento por telemonitoramento, né? E aí eu comecei a ver o seguinte, cara, como é que eu vou passar dosagem para um cara? Como é que eu vou passar algumas coisas para um cara? E não tinha fisioterapeuta no Japão. E eu não tinha como ir para o Japão e o cara precisava jogar. E aí tinha aquelas circunstâncias, né? O contrato do cara estava vencendo, o cara tinha que jogar. Então, assim, é complicado. Então, são situações que são coisas interessantes de a gente também passar por circunstâncias dessas, a gente tem que ter essa tomada de decisão. Tá tudo bem com o áudio? Tudo bem? Com áudio, tudo bem. Tá. Aí já aconteceu isso na Itália, já fiz isso na Rússia, na China. E aí a última, um atleta amigo meu, tá? Não, sem citar nomes, ele estava jogando na Inglaterra, fez uma lesão muscular e me entrou em contato comigo. Só que ele joga 2010. num grande clube. Agora foi 2019. 19 Tá? essa. Essa foi 2019. Um atleta de nível internacional, tá? Jogador de seleção, enfim. Essa eu vi, acho que foi na Fez Itália, uma não foi? lesão. Esse eu fui para a Itália lá atender. Né? Mas esse, tô falando do telemonitoramento, esse aí. Ainda do Ele fez uma telemonitoramento. lesão gigante. Fez uma lesão gigantesca, uma lesão muscular, só que ele estava na Inglaterra. E aí ele entrou em contato comigo, e aí ele começou a. Tudo que ele fazia lá, ele mandava para mim. E aí começa a gerar um outro conflito, né? Que o que eles faziam lá, ele perguntava o que eu podia complementar. Sim. E aí que vem o questionamento, aquele que eu estava falando sobre o controle de carga. Porque se eu colocasse um pouquinho da minha carga, eu poderia
aumentar a carga em excesso e eu poderia machucar o atleta. Sim. Então, porque eu não tinha todo o controle de carga que os caras tinham lá. Então é difícil de tu fazer também o monitoramento de atletas que estão em outros clubes se tu não tem total planilhamento do que ele está fazendo. Sim. Por isso que o telemonitoramento, até o teleconsulta, a teleconsultoria, como é que vocês querem chamar, conforme o COFITO quer chamar, enfim, é difícil em algumas circunstâncias, porque depende de muito, tem muitas searas nessa situação. Então, Sim. tem que ter Tu trouxe cuidado. N questões que, se num primeiro momento agora eu posso fazer, não forem pensadas, pode ser pior do que não ter intervenção. Exatamente. Então Só eu a quero assim. reflexão do, olha, você já parou para pensar o que ele fazia antes, já parou para pensar como vai monitorar a evolução. Então, como a gente está chegando no final da live, eu quero trazer assim, a importância do teleatendimento, da teleconsultoria, mas também tem que ter cuidado se é um atleta, se ele está fazendo atividade física em outro lugar, e tu começa a colocar carga de forma exagerada ou não tão exagerada, o pouquinho a mais seria a gota que precisava para derramar. E aí a culpa é tua, porque você está fazendo uma coisa à distância sem ter a presença em loco. Então, o cuidado, né, que pode, o afastamento, a distância, a tecnologia pode também te atrapalhar. É só uma questão reflexiva, conforme tu está falando. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo também não tão bom, né? Necessário. Só ver a Carla, aqui na minha cidade tem gente trabalhando normal e atendendo presencial. Sim, o atendimento presencial já está sendo retomado e ele não está, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nem na recomendação do governador. Pode, são atendimentos essenciais, já estão liberados, mantendo o distanciamento, a higienização e o que é necessário. Exato. Para ver como às vezes o profissional não se valoriza tanto quanto por uma questão pessoal e não como os outros nos veem. Há um banimento de praticamente todos os serviços. Quando se discute economia, travam tudo. Mas aqui o governador no estado do Rio Grande do Sul, quando ele lança um estado de calamidade, paralisa shopping, paralisa comércio, paralisa a indústria, ele diz que serviços essenciais como mercados, farmácias, atendimentos de saúde devem permanecer. Então, às vezes não estamos até tão preparados, como tu falou, nessa área específica da respiratória, mas a sociedade conta conosco, né, da fisioterapia. Maureen, muito obrigado, mestre. Só tenho a te agradecer a compartilhar conosco um pouquinho aí de como está sendo a sua experiência da Cinese com teleatendimento. E esse ano nos veremos algumas vezes ainda pelas cinesioterapias, pelas bandagens, pelo mundo. Eu queria agradecer a todos que entraram aí, né? Gente de peso, gente bacana, pessoas aí de referência, pessoas que eu não conheço pessoalmente, e obrigado pelas perguntas, pela troca de informação. Eu acho que é o que a gente precisa. Na verdade, eu acho que as lives hoje elas são mais uma forma de a gente trocar experiência, conversar, se ver de uma forma tecnológica, mas também acalentar um pouquinho nossas ansiedades, né? De estar longe da sala de aula, de trocar informações, e de realmente poder ver que as pessoas, elas mesmo longe, elas estão ainda buscando estar atualizadas. Eu acho que essa é a grande ideia, né? Mas muito obrigado realmente, Eduardo, por ter me dado essa oportunidade. E espero aí ter conseguido passar um pouquinho assim, do que eu acredito. Claro, quem quiser um pouquinho mais, bora fazer um curso aí de cinesioterapia funcional. A gente passou a noite inteira falando no Christian, ele logou agora. Tá aí, ó, falar em fenômeno, né? Falou em fenômeno, tá aí ele. Tá aí ele, ó. Então, quem quiser saber um pouquinho mais aí, agradecer também ao Instituto Golden aí, porque comprou realmente essa ideia de cinesioterapia funcional e que está me jogando aí aos 5 cantos do estado do Rio Grande do Sul. Quando acabar o Covid, nunca vou esquecer da cara que tu fez lá na Unicinos. Não, mas qual é a tua demanda, Eduardo? Eu acho que tu falava em 2, 3 turmas por ano, né? Aí a gente fez as contas rápidas ali, ó, acho que eu tenho uns 27 finais de semana esse ano para ti.
Mas O homem obrigado ficou realmente, branco, né? galera. Mas a minha mulher me deixa, cara. Eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe. Vamos mais Mas, devagar, né? mas obrigado aí, cara. Tem gente boa para entrar nesse time aí. Tem aí um monte de gente que se dedicar para entrar nesse time. Tem time para montar um time forte aí, cara. Tá? Estamos juntos. A fisioterapia merece. O Christian que entrou agora, Christian, só para dizer, nós estávamos falando que conversamos hoje e tu nos explicou o quanto ainda era necessário a transmissão de novos conhecimentos para que a gente possa atender a segunda onda depois do coronavírus. Quando fisioterapeutas de todas as áreas forem para domicílios atender. Então, o conhecimento de quem é da área hospitalar, quem é da área respiratória, ele não é comum para nós. Para mim, o Maureen, o que tu perguntar de biomecânica, esporte, recuperação, fase de recuperação, agora vai falar de pulmão. No máximo, a gente vai dizer que tem 2. Então, aí a gente vai precisar dos conhecimentos de como também atender nessa área para pacientes das demais especialidades. Então, explicando para ele um pouquinho do que a gente falou. Maureen, brigadão mesmo. Tamo junto e conta conosco aqui. Valeu, Obrigado cara. também pro pessoal que topou vir aqui conversar um pouco conosco da Cinésio. Valeu. Valeu, gente. Uma ótima semana para todos. Abraço. Ô, Edu, se puder deixar gravado Oi. essa live, deixar gravado a Sim. live. Gi Pimentel, não conheço pessoalmente aqui, mas contribuiu muito. Esse é o cara. Ela vai ser gravada. Fábio, Fábio. O pessoal tá logado aqui, ela é gravada, depois ela é editada. Até quinta-feira, que sexta é feriado, sexta-feira santa, dia 10 de abril, mas até quinta-feira ela vai estar no YouTube. Aí nós compartilhamos pelo link do YouTube. Tá bem. Até porque é uma forma de compartilhar com quem não pôde agora um pouco do teu conhecimento também, mestre. Valeu, querido. Ó, Christian já fechou conosco aí, vai nos dar essa aula de respiratória por tosse, Covid. Sou ficha 1. Sou fãzaço. Eu também. Tamo junto. Valeu? Abraço. Valeu, querido. Tchau. Tchau.